Eu quero receber aqui, o fisioterapeuta já está aqui, Michel Duarte. Seja muito bem-vindo, Michel. Prazer. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, nós vamos falar sobre uma nova técnica aí dentro da fisioterapia, Sim, né? sim. Há poucos anos ela existe? Sim, pode-se dizer, primeiramente, boa tarde, pode-se dizer que essa técnica, ela chegou no Brasil há pouquíssimo tempo, é algo bem recente ainda. Na verdade, é mais do que uma técnica, é uma ciência, né? É um estudo. A gente da Academia Brasileira de Fáscia, a gente se baseia em artigos e estudos mais recentes possíveis, em alto escalão de escolas internacionais mesmo. A gente está trazendo isso esse ano para o país. E o que vem a ser fáscias? A fáscia, ela é um tecido conjuntivo que ela envolve todo o corpo e ela conecta o corpo. Aí que está a grande jogada da fáscia. A fáscia, então, ela envolve os nervos, envolve os músculos, envolve as vísceras, que são nossos órgãos internos, e os espaços vazios que existem entre cada víscera, ali também existe uma fáscia. Então, a partir disso, a gente consegue entender, então, que o nosso corpo é um todo, que não deve ser tratado de maneira segmentar. A gente deve ser tratado como um todo. E qual a relação, então, da fáscia, desse tecido, com dores na coluna, por exemplo? Sim, a relação ela é basicamente direta, porque ela é um sistema que tem vários receptores, vamos dizer assim. Esses receptores, eles entendem nossa posição, nossa postura, até o nosso emocional. Então, de repente, emocional, aconteceu algo triste na minha vida, um episódio disso, através de sensores, que a gente diz esteroceptores, né, que ficam ali entre essas camadas, eles mandam uma informação para o cérebro e o cérebro vai ter uma resposta aí negativa, que vai, na verdade, gerar um enrijecimento, é uma tensão. Ok, eu vou até dar um exemplo simples, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado. Quando a gente estava conversando para marcar essa entrevista, eu fiquei assim, muito empolgada na verdade, porque de repente uma pessoa aí de casa está com algum problema na coluna, uma dor na lombar, por exemplo, e vai tratar lá naquele ponto específico. Só que essa dor, gente, pode ter alguma relação com algum órgão do corpo. Sim, sim. É isso? Exatamente. Algum problema no fígado, no pulmão, depois, inclusive, você vai mostrar na prática pra gente os órgãos relacionados com alguns pontos da coluna. É isso que nós vamos fazer, né? Exatamente. O foco é trazer isso para o país. Trazer o quê? Que o corpo é um todo. Então, vamos só dar um exemplo. De repente, uma alteração a nível do estômago, né? O estômago fica do nosso lado esquerdo do corpo. Uma gastrite, um estresse que também pode afetar o estômago, que é algo que acontece diariamente com a gente, né? O que pode acontecer? Existe um tecido que envolve o estômago e sobe em direção reta e na verdade para todos os lados, né? Mas ela tem uma grande quantidade de tecidos que vem para o ombro. Então a pessoa pode ter uma dor no ombro e vai querer tratar o quê? O ombro. Aí faz exame caro, gera essa ansiedade, que também é algo que atrapalha muito nós fisioterapeutas, né? Então é isso que eu costumo dizer. O exame clínico sempre vai ser soberano. Então seria o quê? Testes específicos e a conversa. A conversa é o principal para poder conseguir entender o que o paciente está passando. É isso que eu iria falar. Como que funciona? A pessoa está com alguma dor no corpo, marca com você, você faz uma análise geral do corpo? Isso. A princípio, a primeira coisa que a gente vai ter é uma conversa. Porque é muito interessante saber como a pessoa chegou até a mim, né? Porque a gente sabe que de repente pode ter uma dor, 2 ou 3 pessoas com a dor exatamente no mesmo local, mas cada um teve uma história diferente, né? Então tem que ser abordado isso em questão. Além disso, a gente tem que trabalhar também bastante a educação na dor. Educação na dor é o quê? Quebrar muitos mitos e muitas crenças negativas, né? Que hoje, por mais que hoje em dia a parte da mídia está avançando muito, parte de redes sociais, tudo, mas também está se propagando muita coisa negativa a respeito da coluna. Então é interessante a educação da dor, é isso que eu falo. Quando a gente sabe o que a gente tem, é mais fácil a gente curar também, né? Porque todo mundo faz relação, de repente, com uma dor na coluna por algum trauma que sofreu, Sim. alguma queda, ou principalmente má postura, né? Sim, isso também. E de repente pode ser, claro, por má postura, do jeito que se senta na hora do trabalho, Sim. mas pode ter relação, então, com outro órgão. Isso, na verdade, de maneira mais atual, sobre a postura, a frase que mais está sendo usada é que a melhor postura é a próxima postura. Então, o que isso quer dizer? O movimento. O movimento é o que vai deixar você saudável. A gente tem um conceito que chama o conceito biopsicossocial. Ele consiste no quê? Bio seria a parte biológica, o corpo humano, então a parte física que tem que estar boa. Psico seria a parte emocional. E a social seria o quê? Esse contexto. Então, mesmo se a pessoa tiver, tem uma saúde 100%, meu psicológico não é afetado, mas se ela não vive em conjunto, igual a gente foi feito para viver, também pode alterar. Então, se uma dessas 3 coisas sofre uma alteração, o paciente adoece. Essas 3 coisas têm que ser avaliadas.
Bacana. Para vocês terem uma ideia, quem me apresentou o Michel foi a minha prima Márcia, um beijão aqui de Limeira. Ela foi até o Michel, né? Sim. E me ligou na hora. Marielle, muito interessante o assunto. Gostaria que você conversasse. Conversei com você e deu super certo a entrevista. Fiquei fascinada, na verdade, porque a minha prima, gente, estava com uma dor. Em qual ponto da coluna? Seria pescoço e ombro, né? Pescoço e ombro. Sim. E ela vinha tratando essa dor, né? Muito medicamento. Conheceu o Michel com muito medicamento, Sim. né? E não resolvia. Não. Michel, gente, constatou, analisando todo o corpo dela na hora, que era por conta de uma cicatriz, Isso. de uma exatamente. cirurgia que ela fez há 10 anos. Isso, exatamente. É isso. Qual a relação nesse caso? Isso é um uma assunto... coisa louca de você pensar, é um assunto né? que às vezes o pessoal até se assusta na clínica, né? Mas, poxa, eu operei faz tanto tempo. Então, o que seria esse conceito? A gente chama de campos de interferência. São campos que vão influenciar na saúde do corpo, né? A gente sabe que quem sofre dor crônica, que é aquela dor de mais de 6 meses, igual no caso dela, ou no caso dos outros pacientes, existe uma excitação a nível central no cérebro. O que isso quer dizer? O cérebro fica mais ligado do que deveria. Se ele fica mais ligado do que deveria, ele absorve mais informações, muitas vezes negativas. E em alguns casos, vamos imaginar que seja uma cicatriz a nível aqui da frente do corpo, vamos dizer assim. Essa cicatriz, ela gera um enrijecimento. Quando a gente vê a cicatriz, a gente está vendo basicamente 10% dela. Eu costumo brincar que é um iceberg, né? A gente está vendo a pontinha dela, mas lá para dentro também teve aquele corte enorme. É como se fosse uma blusa te puxando para baixo, 10, 15 anos. Então, E a cicatriz faz isso realmente, sim, né? Ela sofre uma aderência, né? Sim. Então, a cabeça pode vir para frente, a postura pode ser modificada, tudo por conta dessa pressão. Sem contar que embaixo desse tecido não segue uma linha reta. Então, é isso que eu estou dizendo. Se a fáscia, ela segue para praticamente todos os lados, então pode puxar para todos os sentidos. Então é uma aderência que deve ser solta. E ela é solta de que jeito? Através da terapia manual. E daí como você fez a massagem nesse caso na minha prima? Isso, nesse caso, o que a gente estabelece primeiro? Encontrar o ponto da cicatriz que está com aderência. A partir do momento que a gente encontra esse ponto, a gente trabalha os sensores que existem na pele, liberando esses sensores, na hora a pessoa já vai sentindo Ela a falou melhora. que o Sim. alívio, ela já saiu da clínica com alívio imediato. Isso. Incrível realmente, Então, né? assim, pode ter gente que vai ter essa cicatriz 10, 20, 30 anos e não vai influenciar em nada. A gente costuma dizer que existe uma teoria chamada teoria do barril. O que consiste isso? Vamos imaginar que eu e você sejamos um barril e as eferências e aferências, essas alterações sejam a água. A água vai enchendo, a dorzinha vai subindo e aí, de repente, um movimento bobo, pum, travou. Aí vai falar, poxa, é o movimento que travou? Não. Quantas vezes você já fez movimento, né? Sim. Sem pensar que o corpo humano foi feito para se movimentar. A gente não deve ter medo da coluna, medo de se mexer, medo para se abaixar. Muito pelo contrário, a gente tem que se movimentar. Quem se movimenta, a ciência comprova que está mais segura se comparado com a pessoa que é sedentária. Bacana. Bom, de repente aí em casa você deve estar achando o assunto assim complicado, complexo. Michel trouxe um vídeo pra gente para mostrar, exemplificar bem como que é o tecido, fáscia, como que é envolto o nosso organismo, o nosso corpo como um todo, né? Isso. Vamos ver então? Vamos Você ver, vai né? explicando, Isso. Michel? Pode Vamos estar lá. explicando. Então, até pouco recentemente, nós tínhamos esse conceito da fáscia somente em cadáveres, né? Que seria um contexto bem diferente desse que vocês estão vendo. Esse tecido que parece uma gelatina, essas são as fibras de colágeno que eu estou explicando que seguem em diferentes posições. Aí seria mesmo, uma fibra pode ser a nível do abdômen, do braço, todo o corpo humano em vivo é desse jeito. Esse vídeo é do Jean Guibertot, um cirurgião francês, que ele examinou e ele traz essa imagem pra gente em vivo. Então são pessoas que com o próprio, com o consentimento aceitaram São trazer isso pra reais, ciência. então, Isso. do corpo humano. Então a pessoa tá viva, fez um corte e entrou com uma câmera mais tecnológica aí possível, né? E trouxe para nossa Isso vivência, transparente nossa é o prática. colágeno do nosso Isso, são as corpo? fibras de colágeno. Isso seria basicamente a fáscia mesmo, é algo lindo, né? Lindo de se ver. Muito bacana. Então, assim, é esse contexto, é isso que a gente traz. A escola, ela se baseia basicamente nisso, em artigos científicos, em comprovações, mas principalmente no amor. Tem que ter amor para poder exercer essa profissão. Com certeza, porque você tem que fazer uma análise ali até da vida da pessoa, Com né? certeza. No caso da minha prima, por exemplo, descobri que ela fez uma cirurgia há 10 anos, que tem a Isso. cicatriz, Conversar, né? Sim. Saber como é que foi até, de repente, o último mês, a parte intestinal, a parte aí, até a parte psicológica, vamos dizer assim, que a gente tem que conversar, porque tem que saber, né? Tem que entender o paciente como um todo. A gente fala que é multifatorial, ou seja, vários fatores podem alterar a nossa saúde. Então a gente deve ser examinado como um todo, não um segmento. E quais os casos mais comuns que chegam até você? Olha,
Uma das maiores críticas sempre são região lombar. Então, muita dor lombar, muita dor cervical, azia, má digestão, intestino lento também, que é uma coisa que às vezes a gente deixa para lá, eu vou tomar alguma coisinha aqui para ajudar, uma coisa ou outra, e não trata a causa do problema, né? Eu acho que é mais racional a gente trabalhar a causa, ao invés de ficar trabalhando somente os sintomas, né? Com certeza. Michel, muitas perguntas chegando aqui já, vamos responder. Depois do intervalo, nós vamos na prática. Ele trouxe um esqueleto aqui para nos exemplificar a ligação do órgão com a dor na coluna. Sensacional o tema de hoje. Wesley da Bahia, da cidade de Cipó. Mari, o estresse pode causar dores musculares? Com certeza. Se a gente for pensar um estresse, o estresse ele gera uma tensão no sistema nervoso simpático, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? São os nervos que comandam o nosso corpo. Então, se gera um estresse, você gera uma tensão. A gente chama de sensação aí de luta ou fuga, né? Vamos imaginar que você está nervosa, você se contrai, você se fecha, porque você precisa sobreviver, você precisa passar esse obstáculo. Então, numa dessas, você contrai um tecido. Esse tecido, ele é ligado em todos os tecidos, então contrai tudo. Aí, numa dessa, é igual aquela historinha do barril. Se falta um pouquinho para poder sair toda a água e gerar uma dor, extravasa tudo. É isso mesmo. Bom, mais uma pergunta, o Ismael de Valinhos, interior de São Paulo. Gostaria de saber se dor na coluna prejudica alguma coisa no nosso intestino. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Algum problema no intestino pode provocar daí a dor na coluna pelo assunto do dia. É isso, Michel? Sim, é isso mesmo. É um caminho de duas mãos aí que dá o mesmo resultado. O intestino pode atrapalhar a coluna e a coluna, por sua vez, também, porque tem nervos ali a nível de lombar, torácica baixa, que eu vou estar mostrando ali, que comandam. Fique ligadinho, pedir para esse telespectador ficar ligadinho, porque depois do intervalo nós vamos mostrar e você vê se identifica aonde você tem a dor na sua coluna. Isso, então assim, esse mapinha a nível neurológico vai estar assim tendo relação. Então a lombar pode sim ser uma dor por conta do intestino e vice-versa. Bom, agora olha, uma pergunta do Ivonaldo de Ibiara, Paraíba. Beijão pra você, tá parabenizando o tema do dia. A famosa dor na coluna pode ser de família, hereditária ou não, se torna crônica? Então, na verdade, assim, não existe comprovação científica que a parte genética vai influenciar numa dor crônica nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar o paciente como um todo. Tem que avaliar ele, descobrir, igual a gente está conversando, descobrir o que aconteceu, aonde dói, mas dificilmente é algo genético, tá? Lembrando que o Michel está aqui, gente, é difícil diagnosticar através de uma pergunta, ele tem que ver, ele tem que fazer uma análise do corpo todo, a história da pessoa, mas lógico, a gente está apresentando o Michel para vocês, depois vocês podem procurar o trabalho do Michel, não é mesmo? Mais uma pergunta agora do Pará, é que tem muita gente de fora, de longe, que não daria para vir até aqui, né? Mas quem sabe não acha profissional na cidade. Né? Onde ela mora. Esse é o intuito da Academia Brasileira de Fáscia. Difundir Exatamente, o assunto. difundir o assunto. Bacana. Olha, a Antônia de São Geraldo do Araguaia, Pará. Amo esse programa, beijão. Eu também amo todos vocês, viu? Como sempre, abordando temas que agradam toda a mulherada, é isso aí. Estou amando esse assunto. E ela diz o seguinte: sinto dores nos ombros e pescoço. Qualquer movimento que eu forço dói direto no ombro. Por que isso acontece? O que acontece é o seguinte: a gente sabe que esse tecido, a fáscia, ele também libera o movimento, vamos dizer assim, ele transmite a força, é isso que a gente fala. Então, se de repente ela vai fazer uma rotação de pescoço, uma rotação à direita, gera uma tensão. Se você colocar a sua mão no seu trapézio esquerdo, ele se mexe quando você vira para a direita. Então, se algum local desse sentido, ou no ventre muscular ou na articulação, para a gente ser mais específico, tiver uma restrição de movimento, o movimento não vai existir. Então, eu costumo dizer como se fosse uma roupa apertada por debaixo da gente, e aí você aperta a roupa e tenta se mexer. Se eu apertar minha roupa, eu não consigo erguer o braço. Se eu não ergo o braço, gera uma dor. Se gera dor, falta de movimento. O indicado é fazer o tal do alongamento todos os dias, então, Michel? Eu acho assim... Para soltar esses músculos sim, e tecidos? Eu acho que, na verdade, o mais indicado seria o movimento. Então, a atividade física, nem só o alongamento. Porque os estudos comprovam também, os estudos mais recentes comprovam que o alongamento específico, ele não previne lesão. Então, o que vai prevenir a lesão é o quê? Movimento, hidratação, convívio, tudo isso, esse contexto multifatorial. Bacana, né? 12 horas e 15 minutos hoje, o tema muito interessante, você sente dor na coluna. Você sabia que a sua dor na coluna pode ter relação com algum órgão do seu corpo?
É, assunto interessante. Para responder todas as perguntas, estou aqui com o fisioterapeuta Michel Duarte. Vamos relembrar então o que nós falamos no primeiro bloco. É isso mesmo que eu citei, né? Sim. Às vezes a pessoa está com alguma dor em algum ponto da coluna, vai tratar aqui a dor local, mas nem sempre tem que tratar essa dor. Isso. Geralmente a dor é um sinal de que o corpo está sofrendo alguma alteração ou passando por algo. Mas não quer dizer necessariamente que aonde esteja doendo seja o local que precise de tratamento, né? Então, nesse contexto, a gente trazendo mais uma vez a palavra aí, unidade. Então, nosso corpo é um todo, a gente vive como um todo, então a gente não pode ser tratado como um pedaço, vamos dizer assim. Porque o nosso corpo está todo envolvido por um tecido chamado fáscia. Estou sendo uma boa aluna? Perfeita. Né? E a Perfeito. fáscia envolve todo o nosso corpo. Sim. E pode, então, se tiver algum probleminha, causar as dores. Isso, ela que vai transmitir e assim, equilibrar todos esses sistemas. A gente costuma dizer que então é um sistema aí sensorial. Ela que vai dizer quando tem alguma alteração e ela também que pode trazer alguma alteração.